Quer assistir a todos os jogos dessa temporada da NBA ao vivo e com a melhor qualidade possível? Então você tem que assinar o League Pass, meu camarada. Tem que assinar. Só no League Pass você tem acesso a todos os jogos ao vivo. E são todos os jogos mesmo. Você assiste o jogo que você quiser. Que demais! E assinando o League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, você garante 7 dias totalmente gratuitos para testar, não paga nada por 7 dias. E depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou o plano anual, você tem desconto nos dois, mano. Nos dois! É muito. Cala a boca e pega o dinheiro. Então não perde mais tempo, meu camarada. Use o link que eu vou deixar no comentário fixado, se cadastre e garanta já o seu NBA League Pass. Agora, bora pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Importante, deixa o like! E aí a outra notícia que eu separei, não é bem uma notícia, né? Mas uma declaração que eu queria comentar, que é a declaração que o Lonzo deu sobre a influência do Stephen Curry. E aqui a matéria do The Playoffs traz aqui o seguinte título: Lonzo Ball destaca Stephen Curry como o jogador mais influente de sua era. Em seu podcast, Lonzo Ball, do Chicago Bulls, comentou o impacto e influência de Stephen Curry na NBA, principalmente sobre os jovens atletas. Aí, vamos ler aqui a matéria e dar uma discutida sobre isso. O armador do Chicago Bulls, Lonzo Ball, recentemente compartilhou sua opinião sobre o impacto de Stephen Curry. Ah, só pra, né? Matéria do Matheus Puck, né? Aqui do The Playoffs. O armador do Chicago Bulls, Lonzo Ball, recentemente compartilhou sua opinião sobre o impacto de Stephen Curry no basquete. Portanto, em seu podcast What an Experience with Lonzo Ball, ele afirmou que o astro do Golden State Warriors é o jogador mais influente da NBA em sua geração. E aí, abre aspas para o Lonzo. Stephen Curry é oficialmente o jogador mais influente de sua era? Ao refletir sobre isso, eu diria que sim. Especialmente pela forma como os jovens jogam hoje e como a NBA mudou. Os Warriors e ele realmente começaram essa revolução das bolas de 3 pontos. Acho que esse recorde nunca será quebrado. Falando aí do recorde de bolas de 3. Curry, né? Passou as 4.000 bolas de 3 na carreira. Então, na opinião do Lonzo, pela revolução que o Curry causou no jogo e pela influência dele nesses novos jogadores que estão aparecendo, ele seria o jogador mais influente de sua geração. E eu, cara, concordo totalmente com o menino Lonzo, tá? Primeiro que eu concordo 100% que o recorde de 4.000 bolas de 3 do Curry é quase inquebrável. Eu realmente não vejo nos próximos, sei lá, 20 anos alguém quebrando essa marca do Curry. Eu acho que é um daqueles recordes que vai demorar pra caralho, assim como o recorde de pontos do LeBron, pontos na carreira, né, do LeBron. Então, 100% também acho que é um recorde quase inquebrável. E realmente, cara, quando você olha pra forma como o Curry barra Golden State, né? Os dois carregam essa culpa, né? Essa culpa de ter mudado o jogo. A revolução das bolas de 3 no basquete, cara, tem total responsabilidade desse Golden State e do Stephen Curry, que é a grande figura desse Warriors, né? É a grande figura dessa revolução. Então, a forma como o basquete, entre aspas, se moldou, né, ao Warriors e ao Curry, eu acho que isso faz sim do Curry o jogador mais influente da geração dele. E não tô falando que ele é o melhor jogador da geração dele, até porque a geração dele concorrência forte. Mas ele com certeza tá entre os melhores. Pra mim ele é o segundo melhor, atrás do LeBron James, né? E aí eu pergunto, o LeBron é da mesma geração do Curry? É, né? Apesar do LeBron ter entrado antes na liga, o LeBron entrou em 2003, o Curry em 2009, né? Diferença relativamente grande. Mas eles são contemporâneos, então o LeBron pra mim ele é óbvio o melhor da geração, mas o Curry pra mim ele vem em segundo. A disputa entre Curry e Durant é muito grande. É muito grande.
Muito boa, a disputa é muito boa. Mas eu fico com o Curry. Hoje eu fico com o Curry, na frente do Kevin Durant. Mas em termos de influência, pra mim o Curry é o mais influente. É real, cara. O basquete se moldou ao Curry. Ele moldou o basquete à sua maneira. Uma coisa impressionante. E a gente tá falando de um cara que não é o mais alto, que não é o mais atlético. Entendeu? E ele causou toda essa revolução. Que tem de jogador hoje que molda o jogo no molde do Curry é absurdo. O Trae Young é o maior exemplo disso. O maior exemplo disso. Claro, o Trae Young tem suas particularidades. Mas na época do draft era muito falado que o Trae Young era entre aspas, o novo Stephen Curry. Tem uma legião de jogadores surgindo agora que estão se moldando ao basquete do Curry, né? Então, eu concordo 100%. Pra mim, o Curry é o jogador mais influente da geração dele. E um dos mais influentes da história, se não o mais influente da história. Se não o mais influente, cara. Acho que a galera subestima demais a influência do Curry. Subestima demais a influência do Curry, subestima demais a revolução que ele causou. Eu já falei várias vezes. O Curry e o Warriors são responsáveis pela maior revolução da história do basquete. Eles são os responsáveis, cara. Não tem como tirar isso deles. Então, pra mim, realmente, o Curry ele é o mais influente da geração. Quiçá o mais influente da história. Aí a gente vai ter que discutir mais. Aí cabe uma outra discussão. Mas ele tá nesse papo, mano. Ele tá nesse papo. Então, concordo 100% com o Lonzo. E você concorda? Ou discorda? Comenta aí, quero saber sua opinião sobre isso. Porque eu acho que é um debate interessante. Acho que vai render uma discussão boa nos comentários. Então, comenta aí.